Oi, gente, boa noite. A gente vai iniciar hoje o módulo 2, que trabalha os grupos populacionais. O primeiro grupo populacional que a gente vai estudar é sobre a saúde da mulher, que é dividido em 5 partes. Saúde da mulher 1, 2, 3, 4 e 5. Nossa aula de hoje é sobre saúde da mulher 1. A gente tem um programa de assistência integral à saúde da mulher, que é o PAISAN, que foi criado em 1980 pelo Ministério da Saúde. E o objetivo desse programa é atender a mulher em sua integralidade, em sua totalidade, em todas as fases da sua vida, respeitando a característica de cada uma delas. E aí teve muitos projetos ligados à saúde feminina. E aí teve um enfoque no pré-natal e nas atividades voltadas ao planejamento familiar. Por quê? Esse enfoque nesses dois pontos, porque melhorando a questão do pré-natal e o planejamento familiar, tem uma importante redução aí da mortalidade materna, da mortalidade neonatal. No planejamento familiar também tem a questão da gravidez indesejada, então se trabalha esses aspectos da mulher. As áreas de atuação, elas são divididas em grupos, baseados na fase da vida das mulheres. E aí, gente, como eu falei a vocês, eles olham a mulher em todas as fases da sua vida. E é por isso que é tão importante. A gente tem a assistência ao ciclo gravídico puerperal, que vai do pré-natal, de alto e baixo risco, que a mulher vai, ela é acompanhada por um enfermeiro, é acompanhada também pelo médico. Tem o parto e o puerpério. A gente vai estudar também sobre o puerpério lá na frente. O puerpério, gente, é quando a mulher tem o bebê, tá certo? Então a gente chama aquela mulher de puérpera. Depois a gente vai aprofundar nisso. A assistência ao abortamento, infelizmente, há muitas mulheres que faz o aborto não é legalizado, então acaba que coloca em risco a própria saúde da vida da mulher. Então, se por acaso ou o aborto provocado ou o aborto natural, independente disso, o hospital ele vai acolher aquela mulher e vai dar o tratamento todo completo que ela necessita. Assistência à concepção e anticoncepção. A assistência à concepção, gente, é para ela conceber o filho. E a anticoncepção, ela é para ela prevenir. E aí a gente vai ver também vários métodos de prevenção aí para que a mulher não possa engravidar. Prevenção do câncer do colo de útero e detecção do câncer de mama, que é extremamente importante. A gente também vai ter uma aula sobre isso. Assistência ao climatério, assistência às doenças ginecológicas prevalentes, prevenção e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS, e a assistência à mulher vítima de violência. Então, todos esses aspectos a gente trabalha na mulher. Então, é extremamente importante porque a gente olha a mulher realmente como um todo, em todas as fases da vida da mulher. A gente vai falar agora sobre a anatomia e fisiologia do organismo feminino. Então, a gente vai ver de duas formas aí. A gente tem o órgão externo, fora, e tem os órgãos internos. Fora, o que é que a gente vê? Tem os pelos pubianos, que toda mulher e homem também tem o pelo. Tem o clítoris, que aí, gente, é uma bolinha, tá? Que aí você tem que realmente abrir sua vagina todinha, bem, para poder conseguir visualizar o clítoris. Tem os grandes lábios, tem os pequenos lábios. Por onde a mulher tem relação sexual, a gente chama de vagina, tá? Que é o canal vaginal, tá certo? E acima, entre o clítoris e o canal vaginal, a gente tem a uretra. Para vocês, mulheres, é importante vocês se conhecerem. Então, eu digo a todos os meus alunos, pega um espelho, coloca e se olha. Porque vocês olhando, fica mais fácil para vocês visualizarem em um paciente, por exemplo.
Por que, professora, é importante saber onde é a uretra de um paciente? Porque uma sonda, por exemplo, sonda vesical de demora, uma sonda vesical de alívio, vai ser colocado na uretra, que é por onde sai o xixi. Tem o ânus, tá? Então tá aí formado os órgãos externos, os órgãos que a gente consegue visualizar. Nos órgãos internos tem aí, ó, o canal vaginal, só que a parte interior, né, que a gente não vê. Tem o colo do útero, que aí também a gente consegue até sentir se a gente introduzir o dedo. A gente consegue sentir, ele é realmente bem fininho. É esse colo do útero que nos exames que a gente faz de prevenção, ele olha justamente o colo do útero da mulher. Tem acima o útero, tem o revestimento do útero, o endométrio, tem as trompas de falópio, que são 2, e tem os ovários também, que são 2. Eu vou explicando, gente, sobre cada partezinha, tá? Vou deixar nessa foto, porque vocês vão visualizando enquanto eu tô explicando. E depois eu mostro a parte escrita, tá certo? Então, o sistema reprodutor feminino, ele é formado pelos órgãos ovário, trompas de falópio, útero, vagina e a vulva. Os ovários, vocês estão vendo aí a fotozinha deles, as duas bolinhas. São 2 órgãos de forma oval, fica em torno de 3 a 4 centímetros. No seu interior existem cachos de células, que a gente chama de folículo. Então, em cada folículo, apenas uma célula vai amadurecer, dando origem a um gameta feminino, que é o óvulo. Imaginem o seguinte, gente. Imaginem um cachinho de uva, certo? Tem lá vários cachinhos de uva, que são os cachos de célula que a gente chama de folículo. Desse cacho de uva aí, só uma uva vai conseguir crescer, vai conseguir amadurecer. É justamente o que acontece no nosso ovário. No interior dele tem vários cachozinhos de célula, que a gente chama de folículo, e em cada folículo apenas uma célula vai amadurecer, que aí vai dar origem ao gameta feminino e ao óvulo, que depois vai lá, vai se encontrar com o espermatozoide e vai formar um lindo bebezinho. As trompas de falópio são 2 tubos, tá? Como vocês podem ver aí na foto, com aproximadamente 10 centímetros de comprimento. Junto aos ovários, as trompas têm as extremidades mais alargadas para poder conduzir os óvulos até o útero. Então tá aí a trompa de falópio, ele leva o óvulo até o útero. O útero em si. O útero, ele é responsável pelo recebimento do óvulo. Se o óvulo for fecundado por um espermatozoide, tá? Por que se? Porque não é obrigado aquele óvulo ser fecundado por um espermatozoide. E não é todo mundo que tá querendo engravidar, né? Então, quando a pessoa quer engravidar, ou às vezes não toma as precauções devidas e tem a relação sexual, então vai acontecer ali o óvulozinho fecundado pelo espermatozoide. Quando eles se juntam, o óvulo e o espermatozoide, eles se transformam numa célula ovo. Normalmente, gente, é bem interessante porque a mulher, quando descobre que está grávida muito cedo e vai fazer uma ultrassom, ela nem consegue visualizar um bebê ainda. É como um saquinho mesmo gestacional, fica uma bolinha na ultrassom, porque de tão cedo que tá. Então, quando o espermatozoide encontra o óvulo, que eles se juntam, eles se formam na célula ovo. E aí, gente, ele vai se fixar no útero e aí vai se desenvolver até que um novo ser seja totalmente formado por 3 camadas. Perimétrio, que é externa, miométrio, que é média, e endométrio, que é o interior. Tem por função receber o óvulo fecundado, de estender-se durante o período da gravidez. Ele contrai no trabalho de parto e elimina parte do seu endométrio através da menstruação. Então, o útero, ele recebe ali o óvulo,
que tá lá com o espermatozoide, fecundou lá, se transforma na célula ovo. E aí ele vai se desenvolver. E nesse desenvolvimento existem 3 camadas: perimétrio, miométrio e endométrio. Ele também tem a função de receber o óvulo fecundário. E aí, o que é que acontece? O útero, gente, à medida que o bebê cresce, o útero tem que aumentar de tamanho. Então, quando eu falo que ele distender-se durante o período da gravidez, é porque ao longo desses 9 meses, à medida que o bebê cresce, ele precisa crescer também. Contrai-se no trabalho de parto. Quando a mulher entra em trabalho de parto, o útero passa a se contrair, porque vai começar a expulsar o bebê ali do útero. E quando esse bebê sai, a gente sai um pouco do... Sai também, elimina parte também do seu endométrio através da menstruação. Tanto que logo quando a mulher tem um bebezinho, que ela pare, ela passa um longo tempo aí menstruada. A vagina, gente, como vocês estão vendo aí nas 2 fotos, é o canal por onde a criança sai ao nascer. Juntamente com o pênis, a vagina constitui um órgão de cópula, isto é, do ato sexual. A porção terminal da vagina, ou seja, lá no final da vagina, é fechada por uma membrana que a gente chama do ímen. Quem é virgem, a gente sabe que tem uma membranazinha ali fechando ali o canal vaginal. Então, quando ela tem relação sexual, esse ímen se rompe e normalmente causa até o sangramento. A secreção da nossa vagina, gente, é ácida. Por que é ácida? Porque ela dificulta a infecção. A vulva é a parte externa do sistema reprodutor feminino, tá? Quem é que forma a vulva? O monte púbico, que é onde fica ali os pelos, tá? Em grande quantidade. É grande e pequeno lábio. Vestíbulos da vagina, que é o local onde ocorre a produção de líquido lubrificante. E a parte do clítoris. Também se tem o períneo, não tá aqui na foto, mas eu vou dizer para vocês. O períneo, gente, ele fica entre o ânus e a vagina. No caso do homem, fica entre o escroto e o ânus. Então, entre a vagina aí e o ânus, a gente tem um espaçozinho que a gente chama de períneo. Então, aí agora eu vou passar aqui os slides para vocês verem. Aqui, sistema reprodutor feminino, os órgãos que eles são formados. Aqui eu falo do ovário e das trompas, que eu já falei para vocês. O útero, tá? Do que ele é responsável, que ele vai se desenvolver, ele vai se contrair na hora do parto, ele vai se distender durante a gravidez. A vagina, tá? O canal por onde a criança sai, forma um órgão de cópula. A secreção é ácida, tem a membrana lá do ímen. A vulva, que é formada pelos grandes pequenos lábios, clítoris, monte púbico e o períneo. Vamos dar continuidade agora. Existem também algumas patologias, gente, que são transmitidas no ato sexual e, portanto, o aparelho genital masculino e feminino tem envolvimento direto. São as chamadas as doenças sexualmente transmissíveis, que passam a discorrer, que a gente vai ver um pouquinho depois sobre elas. No caso, gente, hoje em dia a gente não chama mais de doença sexualmente transmissível, mas a gente chama de infecção sexualmente transmissível, que é a IST. A gente vai falar um pouquinho agora do ciclo menstrual da mulher. Durante a infância, o sistema reprodutor ele sofre um crescimento contínuo com as demais partes do corpo. Quando vem a puberdade, que normalmente é entre 9 e 14 anos, o organismo sofre uma série de mudanças fisiológicas. A hipófise, gente, a hipófise é uma glândulazinha que fica lá no cérebro, onde controla grande parte do nosso corpo. Nas unidades mais à frente, a gente vai estudar sobre o sistema endócrino e vocês vão ver
a tão importância da hipófise. Vou falar só um pouquinho dela aqui. Então, a hipófise, gente, ela produz hormônios responsáveis por estimular o desenvolvimento das características sexuais femininas em maior quantidade. Quais são esses hormônios? O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o hormônio luteinizante, que é o LH. Esses hormônios são produzidos pela hipófise. Esses hormônios, eles estimulam as gônadas femininas, que é o órgão, tá? Os ovários, e também amadurece e libera o gameta feminino, que é o óvulo. Então, normalmente, tá? A criança menstrua em torno de 9 anos e 14 anos, quando ela até já é uma adolescente, certo? O ciclo menstrual. Gente, o ciclo menstrual normal dura em média 28 dias. Ah, professora, mas o meu ciclo não é de 28 não, meu ciclo é de 30 dias. Tudo bem, não tem problema. Às vezes a mulher tem um ciclo de 28, ou de 29, ou de 30, às vezes de 27 dias, certo? Mas é em torno de 28 dias. Tendo o primeiro dia da menstruação, certo? É o primeiro dia do ciclo menstrual. E termina esse ciclo menstrual quando vem a menstruação do mês seguinte. E aí, gente, esse ciclo, isso é bem importante que vocês entendam, tá? Esse ciclo, ele é dividido em 3 fases. Fase folicular, que começa no primeiro dia da menstruação e dura em média 12 dias. Ah, não, professora, o meu não é folicular, não, porque eu não passo 12 dias menstruada. Não, gente, vejam só. A fase folicular começa no primeiro dia da menstruação, mas isso não significa que você vai menstruar durante 12 dias seguidos. Tem gente que menstrua por 3 dias, outras por 5 dias, outras por 7 dias. Então, isso varia, tá certo? De pessoa para pessoa. Então, dura em torno de 12 dias. Aí eu tenho a fase ovulatória, que dura cerca de 8 dias, que é quando ocorre a ovulação, que normalmente acontece na metade do ciclo. Então, eu vou dar até um exemplo para vocês. Se meu ciclo é de 28 dias, eu conto do primeiro dia da minha menstruação até o 14º dia. Esse 14º dia vai ser o meu principal dia fértil. Eu vou explicar isso já já a vocês. Então, a fase de ovulação, que é aquela fase onde a mulher tem um maior risco de engravidar, é justamente nessa fase ovulatória, que ocorre no meio aí do ciclo menstrual. Passou a fase de ovulação, eu tenho a fase lútea, que dura em média de 10 dias. E para ir prepara o útero para a próxima menstruação. Então, eu tenho uma fotozinha aí mais ou menos do ciclo menstrual, tá? Num ciclo de 28 dias. O primeiro dia até mais ou menos o 12º vem a fase folicular, tem depois a ovulação e no final tem a fase lútea. Então é sempre dividido assim. Não podemos pegar essa tabela e levar em consideração que todas as mulheres vão ser assim, porque cada mulher tem o seu ciclo menstrual. Então, você tem que ver, o olhar para essa mulher tem que ser individualizado. Depois do término dessas 3 fases, ocorre a menstruação novamente. E o que é a menstruação? Gente, a menstruação é um deslocamento do revestimento do útero. E esse revestimento é como se ele se dissolvesse todinho, se desfizesse. Por quê? Porque toda vez que nosso corpo entra na fase de ovulação, ele está lá esperando o espermatozoide. Quando esse espermatozoide ele não vem, ele não chega, o corpo vai se desfazer daquele preparo todo que estava para receber o espermatozoide.
Então, quando chega na próxima menstruação, todo aquele processo que ele fez de preparar o corpo para receber um bebê, receber um óvulo, ele é desfeito. Ou seja, essa parte da menstruação ocorre um deslocamento do revestimento do útero, que é justamente o sangramento vaginal, que normalmente entre as mulheres dura em cerca de 5 a 7 dias. Ah, professora, mas a minha menstruação agora eu tô menstruando todos os dias no mês. Eu tô 30 dias seguidos com sangramento. Não é normal, tá? Então tem que procurar realmente um ginecologista para verificar a causa. E o que é a ovulação? A ovulação, gente, é quando o nosso corpo libera o nosso gameta feminino. O processo da ovulação é controlado pelo hipotálamo do cérebro, tá? Que é uma regiãozinha bem importante do nosso cérebro, através da liberação dos hormônios FSH e LH, que são produzidos pela hipófise, a glândulazinha hipófise, que eu falei para vocês. Várias alterações hormonais, gente, ocorrem todos os meses em mulheres que estão em idade fértil. Quando o óvulo não é fecundado, ou seja, quando ele não encontra o espermatozoide, ele vai ser eliminado junto com a menstruação. O tempo de sobrevida do óvulo dentro das trompas após a ovulação não é bem definido, mas parece estar entre 12 e 24 horas, ou seja, após a liberação do meu óvulo, ele pode ficar lá, ter uma sobrevida entre 12 a 24 horas. Então, o espermatozoide, gente, já tem um tempo maior. Ele varia de 24 até 96 horas. Por isso, os dias férteis começam antes da evolução. Como assim começa antes da evolução? Eu tenho o principal dia da evolução. Vamos dizer que eu menstruei dia 1, então meu ciclo é de 28, vou botar meu ciclo de 30 dias. Meu ciclo é de 30 dias, menstruei dia 1, então no dia 15 vai ser o meu dia da ovulação. Só que a gente não conta a ovulação só em um dia. A gente normalmente bota 3 dias antes e 3 dias depois, ou seja, se é dia 15, 14, 13 e 11 eu já começo meu dia fértil. Então, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. São 3 dias antes do dia 15, tá? Dia 11 não, dia 12. Eu tenho dia 15, dia 14, dia 13 e dia 12. E eu tenho 16, 17 e 18. Então, se eu tenho um ciclo de 30 dias, minha menstruação veio dia 1. No 15º dia vai ser o meu dia mais fértil. Mas eu não contabilizo só esse dia, não. 3 dias antes e 3 dias depois. No caso, eu tenho aí uma semana de dias que eu posso engravidar. Após essa ovulação, o gameta feminino liberado, ele vai viajar até as trompas de falópio, que são as tubas uterinas, até o útero. Caso o ovócito seja fertilizado pelo gameta feminino, caso o óvulozinho que a gente liberou lá para o útero se juntar com o espermatozoide, ele pode ser implantado no útero 6 a 12 dias depois. Caso não seja fertilizado, ele vai se degradar ainda nas tubas uterinas num período de 24 horas. Tanto que tem mulher realmente que tem uma facilidade maior para engravidar e outras até tem dificuldade. Aí tá um esquemazinho para vocês verem em relação ao ciclo menstrual. Então, eu tenho aí um ciclo de 28 dias. Primeiro dia é o primeiro dia da minha menstruação. Metade do ciclo é o 14º dia.
Então, o 14º dia vai ser o dia em que eu vou estar mais fértil, certo? Que eu vou estar com mais chance de engravidar. Mas aí eu conto 14º dia, 13, 12 e 11. Aí conto 15, 16 e 17. Então aí eu tenho dia 11 ao dia 17, meu período de ovulação, meu período fértil vai ser em torno de 7 dias, 7, 8 dias. E o meu principal dia fértil vai ser o 14º dia. Então, até o método da tabelinha, gente, que muitas mulheres fazem, é justamente isso. É claro que esse método, gente, é para quem realmente conhece bem o seu corpo e o seu ciclo menstrual. Mas há uma chance, gente, não é um método seguro, então há uma chance aí da pessoa acabar engravidando. Então tá aí, ciclo menstrual 1 a 28, 14º dia é o principal dia fértil, contabiliza 3 dias antes e 3 dias depois para o período fértil. E o dia mais fértil vai ser o 14º dia. Algumas curiosidades. Ao longo da vida, a gente libera 400 ovócitos maduros. O número de ovócitos que ainda estão contidos no ovário depende da nossa idade. Quanto mais velho a gente for, mais se diminui. É por isso que mulheres que têm idade de 35, 40 anos já têm um pouco mais de dificuldade para engravidar. O nosso corpo libera a maior parte desses ovócitos antes mesmo da gente nascer. Quando o adolescente atinge a puberdade, tem entre 300 mil a 500 mil ovócitos em seus ovários. Mas, gente, a gente não libera todos de uma vez, não, tá? Durante a vida da gente, a gente libera em torno de 400. Por que libera se a gente não vai engravidar 400 vezes? Porque a cada menstruação, a gente tá liberando ali um ovócito, que não foi fecundado, certo? Vamos falar um pouco agora da fecundação. O que é a fecundação? É quando o espermatozoide encontra com o ovócito, que ocorre na tuba uterina. Às vezes, gente, esse encontro pode ocorrer no útero, mas normalmente eles se encontram na tuba uterina, que é nas trompas de Falópio. É por isso que existe também mulheres em que tem a gravidez na trompa. E aí, como essa gravidez é na trompa, não tem como o bebê se desenvolver na trompa, ele é retirado. Há médicos especialistas que conseguem realmente retirar ali o ovo que fecundou, né? Sem fazer a mulher perder a trompa. Mas há casos que quando a gravidez é na tuba uterina, a mulher perde uma trompa de Falópio. E é prejudicial para a mulher, porque se ela ainda quer engravidar, ela só vai ter uma trompa para isso. Então, há mulheres também, que eu até conheço, que engravidaram 2 vezes, e as 2 vezes que engravidaram foi uma em cada trompa. Então, ela perdeu as 2 trompas, e hoje, para ela engravidar, só com uma inseminação. E mesmo assim, já com o óvulo fecundado com o espermatozoide. Aí vamos lá. Essa união de células especiais de origem genética diferente é justamente o ponto de partida que vai originar uma nova célula chamada de ovo ou zigoto. A partir daí, gente, através de mecanismos complexos e harmoniosos, ocorrerá o crescimento dessa célula para mais tarde vir a ser um ser vivo, o bebezinho, né? Após a ocorrência dessa fecundação, o ovo ou zigoto, tá, já fecundado, óvulo com espermatozoide, fecundou os dois, se torna em ovo ou zigoto, vai até o útero, onde ocorrerá a nidação. O que é a nidação? É quando ocorre a fixação do ovo na parede do útero. Nessa fase, gente, algumas mulheres têm um pequeno sangramento e se confundem com menstruação.
Mas é um pequeno sangramento mesmo. Mas, minha gente, nem toda mulher vai ter isso, tá? Tem mulher realmente que não tem sangramento nenhum. Algumas têm. Então, vamos lá. A mulher liberou o óvulo, se encontrou com o espermatozoide. Depois que eles se encontram, formam o ovo. E aí eles se caminham para o útero. Quando chega no útero, ele fixa na parede do útero. Essa fixação a gente chama de nidação, tá? E a manutenção da atividade do corpo amarelo pelas secreções hormonais explica a ausência das menstruações. A partir do momento que ocorre essa anidação, todos os hormônios da gente no nosso corpo mudam. E aí a gente não vai menstruar mais. Ao contrário, quando o óvulo não é fecundado, ocorre uma regressão do corpo amarelo, ocasiona a queda das secreções dos hormônios do nosso corpo e a mucosa se elimina através da menstruação. Os folículos contidos nos ovários possuem aproximadamente 400 mil óvulos imaturos ou ovócitos. Os ovócitos, gente, já estão presentes desde o nascimento da menina. Um desses ovócitos se desenvolve dentro do folículo, se dirige para a superfície do ovário, que se rompe e elimina lá o ovozinho. Tá aqui, ó, uma fotozinha para vocês verem. Tá ali o ovário, ele vai, iniciou o período da ovulação, libera o ovócito, que vai se amadurecendo, tá? E tem ali, ó, o espermatozoide, a segunda bolinha tem o espermatozoide. Então, o ovócito se encontrou com o espermatozoide, que se transformou agora em ovo ou zigoto. Aí vão se amadurecendo, até ter a parte final, que é quando ele se implanta no útero da mulher, certo, gente? Tá aqui entre o 8º e 9º dia, a última foto aí que vocês estão vendo, ocorrendo a implantação na parede do útero da mulher, tá certo? Então, gente, tá aí a fase da fecundação para vocês. Gente, existem também algumas alterações ginecológicas. A gente vai ver só um pouquinho de cada uma delas, tá? O que significa ginecologia? A ciência da mulher. Então, na medicina, a ginecologia trata de doenças do sistema reprodutor feminino, útero, vagina e ovários. Os principais sintomas ginecológicos que levam o paciente a se consultar é dor, leucorreia, hemorragia, modificação do ciclo menstrual, modificação da sensibilidade genital ou anomalia anatômica que é vista pela paciente. Então, a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas, tá certo? Dor. Gente, a dor, ela normalmente é periódica, pode estar relacionada com a menstruação ou ovulação. É normal, gente, que no início da menstruação a mulher tenha realmente cólica. E aí, normalmente é só no início da menstruação, deve ficar por 1, 2, 3 dias no máximo e depois vai embora. Há mulheres também, gente, que tem realmente problema com a cólica, às vezes necessários até ir para um hospital para ser medicada. Mas normalmente as cólicas são leves, são suportáveis. As dores ovulatórias podem ser nítidas e muito fortes. São periódicas, não em relação à menstruação passada, mas sim aquelas por vir. As dores que são constantes, gente, podem indicar uma infecção genital, onde a intensidade pode estar relacionada à inflamação. As dores súbitas e violentas são, por vezes, dores vivas, aumentadas pelas pessoas que têm exagero de sensibilidade da dor, também pode acontecer. São sinais também de alarme de síndrome genital pélvica ou abdominais de urgência. Então, a dor em problemas ginecológicos, gente, pode ser do mais fraco ao mais grave. Então, é necessário que a mulher realmente, além de se conhecer, se
se consulte regularmente com o ginecologista. Leucorreia. Acho que toda mulher que já passou por isso na vida, tá? De um corrimento. Leucorreia é aquele corrimento variável que incomoda a paciente. Pode-se necessitar desde o mais simples cuidado de higiene até o uso de absorventes. Gente, tenham cuidado, porque a mulher já tem uma secreção normal que sai da nossa vagina. E tem mulheres que não gostam e usam aqueles protetores diários. E realmente usa diariamente. É prejudicial, gente, para a vagina porque ocorre um abafamento. E quando abafa, fica a nossa vagina à disposição de fungos, por exemplo. Então, o ideal, gente, é não usar esses absorventes, tá certo? Na verdade, é preciso distinguir dois sintomas diferentes. Quando ele é fisiológico, porque a mulher ele tem um corrimento normal, fisiológico do nosso próprio corpo, e quando ele é patológico, ou seja, quando ele significa doença. Quando ele é patológico, gente, ele está ligado a uma inflamação vulvovaginal, ou seja, pode estar ali nos grandes lábios, pequenos lábios, no canal vaginal. Pode ser infecciosa ou parasitária. São acompanhadas frequentemente por dor, irritação da vulva, intenso desconforto e prurido. Prurido, gente, é coceira. Qual é a origem da leucorreia? Pode ser de fungo, parasita ou cervicite. Tratamento, depende da etiologia, depende do tratamento. Então, se for fungo, eu vou tratar com antifúngico. Cultura de secreção vaginal e recomendação médica, que como eu falei, antifúngico ou antibióticos orais ou local e também no parceiro, se necessário. Normalmente esse tratamento, gente, é feito tanto na mulher quanto no homem. Profilaxia, ou seja, os cuidados. Evitar a promiscuidade sexual, empréstimo de roupas íntimas, uso prolongado de anticoncepcional, higiene íntima inadequada, uso de calça jeans apertadas por tempo prolongado. Isso tudo pode realmente favorecer o aparecimento da leucorreia. Hemorragia. Hemorragia, gente, representa qualquer perda sanguínea do útero anormal. Ou seja, se eu tô lá tendo um sangramento que eu tô vendo que não é normal, a gente chama de hemorragia. Essas hemorragias genitais podem ser provenientes de todos os pontos do aparelho genital, podendo ser constante, com perda de sangue vermelho vivo, que ao contrário do menstrual tem a tendência de formar coágulo, ou então de menor importância, limitando-se a atingir de cor rosa as secreções vaginais normais. Estas hemorragias desaparecem normalmente quando se trata a causa, que pode ser infecção, tumor, cisto, pólipos, evacuação de um ovócito morto ou de um fragmento, resíduo de placenta e modificação dos métodos também contraceptivos. Então, a hemorragia pode ter diversas causas, tá? Então, eu tenho aí alguns termos técnicos, tá? Para vocês aprenderem, tá? Em relação à menstruação. A hipermenorreia. A hipermenorreia, gente, é menstruação excessiva. A hipomenorreia é um fluxo menstrual escasso, ou seja, pouca menstruação. A polimenorreia é um sangramento anormal frequente. E a oligomenorreia, desculpa porque cortou aí a foto para vocês, mas eu vou dizer o que é. A oligomenorreia é a menstruação com frequência anormal em intervalos de mais de 35 dias. Acontece, é muito comum algumas mulheres chegar e dizer assim, eu não sei como é que é o meu ciclo menstrual, porque eu tô há 2 meses sem menstruar. Aí tem gente, não, eu passo 2 meses sem menstruar e minha menstruação vem, depois passa 3 meses. Então,
Isso se chama oligomenorreia. Vamos lá continuar. Endometriose. Gente, endometriose é quando há um tecido do endométrio fora do revestimento da capacidade uterina, porque o endométrio, gente, é justamente um tecido que reveste a cavidade do útero. Então, quando esse tecido vai para outro lugar sem ser a cavidade do útero, a gente chama de endometriose. Em geral, esse tecido limita-se à região pélvica. É mais comum que ele fique ao redor dos ovários, mas também pode ocorrer em qualquer parte do corpo. Durante a menstruação, esse tecido ele sangra e isso provoca uma inflamação nos tecidos arredores. Essa inflamação pode causar fibrose, aderência, provocar dor e infertilidade. A endometriose, gente, pode causar a infertilidade, não necessariamente. Tem gente que está fazendo o tratamento de endometriose e acaba sem querer engravidando. Normalmente a endometriose ocorre entre as idades de 30 e 40 anos, principalmente nas mulheres que postergam a gravidez, ou seja, deixa para engravidar justamente por volta dessa idade. Seus sintomas podem ter início súbito, ou seja, início rápido, ou desenvolver-se ao longo dos anos. As queixas: dor pélvica, infertilidade, dismenorreia adquirida. As outras manifestações clínicas também dependem da localização do tecido ectópico. Normalmente, gente, uma pessoa que está com endometriose, ela precisa fazer o tratamento da endometriose para poder engravidar. É realmente doloroso. As mulheres que têm endometriose sofrem muito por causa da dor, que é realmente grande. Gente, dismenorreia é um quadro clínico que vai envolver uma série de queixas dolorosas, onde tem dor, onde tem cólica, tá? E outros desconfortos fora da vagina no organismo da mulher, que aí pode surgir na véspera da menstruação e normalmente desaparece no final do fluxo menstrual. Dismenorreia é justamente um conjunto de sintomas adquirido. Vaginismo, gente. Vaginismo é a contração involuntária da vagina com reflexo de recuo ou defesa por ocasião no ato sexual. Normalmente, gente, o vaginismo é um sintoma decorrente de alguma vaginite aguda, de alguma inflamação. A dispareunia é a dor por ocasião do ato sexual. Pode ser superficial, pode ser na vulva, pode ser no contato ou pode ser durante a penetração. A frigidez. A frigidez, gente, é a ausência do orgasmo por ocasião nas relações sexuais e eventualmente com a diminuição ou ausência do libido, isto é, do desejo sexual. Então, normalmente a gente diz assim, ela é uma pessoa frígida, porque ela não tem orgasmo nas relações sexuais. E aí, gente, essa ausência desse orgasmo vem também por um conjunto de coisas. E a principal delas é a diminuição e a ausência da libido. Cisto de ovário. O cisto, gente, é um tumor com conteúdo líquido, semilíquido ou pastoso. Existem vários tipos. Os principais sintomas é sensação de peso no abdômen, dor pélvica, distúrbios menstruais, náusea, vômito. Vaginose bacteriana. Vaginose bacteriana, gente, é um desequilíbrio da flora da vagina por um aumento exagerado de bactéria. Esse aumento é associado à ausência ou diminuição acentuada dos lactobacilos acidófilos, que normalmente são protetores da flora vaginal. Na nossa vagina, gente, a gente tem bactérias e tem fungos que vivem com a gente, que faz parte da nossa flora normal do nosso corpo. Quando ocorre um desequilíbrio e ocorre um aumento dessa bactéria, aí ela passa a nos prejudicar. Ocorre em cerca de 25% das mulheres os sinais e sintomas: corrimento vaginal com odor fétido,
mais acentuado depois do coito, ou seja, depois da relação sexual com penetração. No período menstrual, o corrimento acinzentado de aspecto cremoso ou bolhoso e também a dispareunia, certo? No caso, a dor aí durante o ato sexual. No entanto, gente, para se diagnosticar todas essas alterações que a gente falou, é necessário realizar os exames ginecológicos, que é capaz de confirmar a suspeita, para que também o ginecologista indique o tratamento correto. Esses exames são feitos periodicamente para toda mulher que tem uma vida sexual. A prevenção em relação a esses problemas ginecológicos também é importante, onde nós, mulheres, temos que observar possíveis corrimentos, os cheiros, a cor. Existe um corrimento normal, que é incolor e sem cheiro. Então, se eu tenho um corrimento amarelado e com odor, já não é normal. Antes de se iniciar uma vida sexual, procurar um médico para que orientar quanto à anticoncepção, se desejar, claro, não ter filho. Para realizar também exame de prevenção de câncer ou outra normalidade. E durante a vida sexual ativa da mulher, se consultar no mínimo uma vez por ano ou a critério médico. É importantíssimo, gente. Lembre-se, gente, que a realização dos exames ginecológicos periódicos é o principal fator na prevenção do câncer e de outras doenças ginecológicas. Bom, gente, a gente tá finalizando a aula. Espero que vocês tenham gostado. Se não entendeu, é só falar comigo, tá certo? Que a gente tá aqui, eu tô aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Tenham uma boa noite. Beijos.